Psicóloga, se você não entende como é que uma mãe pode não amar o filho, olha só o que acontece. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Você, psicólogo, psicóloga ou psicoterapeuta, acredita que o sonho de toda mulher é ser mãe? Responde aqui para mim se você acredita que o sonho de toda mulher é ser mãe ou não. Primeiro, eu preciso falar com vocês qual é a diferença de ser mãe e ter um filho. Então, realmente, não é sonho de toda mulher ser mãe, mas existe uma diferença entre ser mãe e ter um filho. Fica mais fácil de eu ilustrar isso quando eu trago para o pai, porque quando eu falo da mãe, às vezes os psicólogos falam assim: ah, o que? Não entendi. Como que é possível alguém querer ter filho e não ser mãe? Não estou entendendo. Para mim é a mesma coisa. Então, às vezes eu escuto isso. Então, vamos lá, vamos definir aí. Ser mãe implica em algumas responsabilidades que hoje, por exemplo, se você vai ser mãe, hoje você não tem aqueles tipos de responsabilidades que quando você se torna, você vai ter. Ser mãe implica também em você ter que negar alguns desejos, algumas vontades, alguns sonhos seus. Então, às vezes, você tem até que deixar mais para frente alguns sonhos, né, para realizar, porque neste momento, por exemplo, você vai optar pela maternidade, tá? Então, ser mãe implica em algumas renúncias, tá? Renúncias, e nem todo mundo está disposto a renunciar a algumas coisas, tá? Ter um filho é diferente de ser mãe. Ter um filho é você dizer, ah, eu tenho um filho, eu sou mãe, né? Ah, você, sim, sou de 3, mãe de 3, né? Fala que é mãe de 3. Mas ser mãe e ter filho são coisas diferentes. Vou exemplificar com um homem que se torna bem claro para todo mundo. Existem muitos homens que têm filhos, mas não são pais, tá? Tem filhos, mas não são pais. Seja porque não registrou, seja porque não contribui com afeto, com carinho, seja porque não paga pensão, sei lá, coisas assim. Tem o filho, mas não fica nem com ele, fica com a mãe, ele nem vai visitar, tem o filho lá, mas ele não assume as responsabilidades de ser pai. Rafaela, mas existe isso com mulher? Mulher também passa? Sim, né? Existem muitas mulheres que têm filhos, mas não são mães. As responsabilidades do se tornar mãe implicam em muitas renúncias, as quais não são informadas para a gente quando a gente está no planejamento familiar. Quando eu estou pensando, né? Ah, um dia eu quero me tornar mãe, na realidade, na minha imaginação ali, da maioria, digamos assim, não está aquelas renúncias. Isso não vem para a imaginação, isso não vem para aquela fantasia, né? Ah, eu quero ser mãe, porque ser mãe vai me fazer ficar acordada a madrugada inteira. Eu quero ser mãe porque eu não vou mais beber cerveja quando todos os meus amigos estão bebendo. Ai, eu quero ser mãe porque vai doer muito quando eu for amamentar. Eu quero ser mãe porque, eu vou adorar sentir a dor do parto normal. Não, não é bem assim que acontecem as coisas, não é verdade? A gente, quando pensa em quer ser mãe, a gente pensa, um bebê fofinho, que gracinha, né? Eu vou ver o sorrisinho dele para mim, vai ser tão bom, né? Então, a gente, quando pensa em querer ser mãe, a gente pensa de um lado, de uma forma romantizada da coisa, e não na coisa real, não na maternidade real. A gente fantasia e romantiza a maternidade. E aí, quando chega o momento real de você ter um filho, às vezes você não consegue, né, assumir aquelas atividades, aquelas responsabilidades, acaba atribuindo para uma babá, acaba atribuindo para a avó do bebê, né? E você vai se esquivando ali daquelas responsabilidades, porque não foi falado antes, não foi trabalhado antes, não foi colocada aquela mulher para refletir a respeito do que é maternidade real e não maternidade idealizada, que é essa romantizada. Então, gente, um ponto importante para tratar aqui com vocês: ser mãe e ter filhos, assim como ser pai e ter filhos, são coisas diferentes.
coisas diferentes, e essa é uma lição muito importante, principalmente quando a gente vai trabalhar lá com planejamento familiar ou até diante as queixas, como a queixa que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Não consigo amar meu filho, o que que eu faço, né? Vou procurar uma psicóloga para ver se eu tenho uma luz. Aí a psicóloga fica assustada com aquilo, não sabe muito bem o que fazer, tá? Mas a verdade é essa, eu preciso investigar se aquela pessoa queria ser mãe ou ter filhos. Ou, inclusive, às vezes ela não queria nenhuma coisa nem outra, nem ter filhos e nem ser mãe, tá? Inclusive, na maioria das vezes, as gestações acontecem sem planejamento. 55% das gravidezes que acontecem no Brasil não são planejadas, tá? Então, um item muito importante aí da gente investigar. Nem toda mulher, gente, sonha um dia em ser mãe ou em ter filhos. Isso é claro, vocês já responderam aí que não, e isso é real. Mas existem muitas pessoas aí, né, incluindo até alguns psicólogos, que vivem sob essa crença de que toda mulher nasceu para ser mãe e que toda mulher vai se sentir realizada e plena na maternidade, como se fosse um desejo, uma vontade quase que instintiva de toda mulher poder desfrutar aí da maternidade. E isso não é real. Vão existir mulheres que vão engravidar sem planejamento, mas que desejavam um dia ser mãe ou desejavam até ter filhos. Mas vão existir também aquelas mulheres que vão engravidar sem querer ter filhos, sem ter planejado. Passar a vida inteira falando, não quero ser mãe, não vou ser mãe, método contraceptivo, e acontece alguma coisa e, de repente, ela engravida, tá? Então, vão existir esses grupos de mulheres. Aquela que engravida muitas vezes sem planejamento, mas um dia ela queria isso para ela, a maternidade, e vão existir aquelas que não queriam a maternidade e mesmo assim vão acabar engravidando por um motivo ou outro, tá? E aí pode surgir alguns psicólogos com a seguinte pergunta: Rafa, mas existe algo de errado com as mulheres que não querem ser mães? Elas vão precisar passar por psicoterapia? São as mulheres que não querem ser mãe, elas precisam passar por uma psicoterapia para curar de algum trauma que teve aí na vida dela, de repente, com a maternidade? A resposta é não, gente, tá? Não tem nada de errado com a mulher que não quer ter filhos. A mulher que diz que não quer ter filhos, geralmente ela teve maiores possibilidades de parar para pensar do que aquela mulher que simplesmente foi tendo filhos sem parar para pensar. Uma mulher que escolhe não ser mãe, muitas vezes ela sabe da diferença entre ser mãe e ter filhos. E ela é uma mulher que não quer ter filhos, né? Que ela não quer ser mãe, então por isso ela não quer ter filhos, no sentido de eu não vou ter filhos para eu não ser mãe, né? Uma criança precisa de atenção, uma criança precisa de afeto, uma criança precisa de muitas coisas que eu não estou disposta a oferecer, a dar, então eu não vou nem ter filhos, percebe? Então não tem nada de errado com essa mulher. Essa mulher, às vezes, ela tá muito mais saudável do que aquela mulher que diz que quer ter filhos, que quer ser mãe, exatamente porque ela não parou para pensar sobre isso. Ela não parou para analisar se de fato ela quer ser mãe ou ter filhos, diferente daquela que quando escolhe não quer ter, ela já tomou uma decisão, né? Ela já sabe que não é isso que ela quer. Então, a decisão dela é mais saudável psicologicamente do que daquelas mulheres que não param para refletir, não param para pensar, tá? Então, não é uma patologia uma mulher decidir por não ser mãe. Não precisa de psicoterapia, tá bom? Porque tem psicólogo que acha que essa mulher precisa de psicoterapia para tentar encontrar algum trauma aí que ela teve com a maternidade, por isso ela não quer ser mãe. Não tem nada de errado dessa mulher. Ela não precisa de psicoterapia, tá? A não ser que o fato dela ter escolhido não ser mãe está incomodando ela. Então ela fica, eu não queria ser mãe, mas isso está me incomodando, né? Eu queria mudar meu pensamento, eu queria ser mãe, porque minha mãe fica me cobrando isso, a minha sogra, o meu marido. Aí ela vai para psicoterapia, porque está trazendo conflitos psicológicos, emocionais para ela
essa sensação de não querer e se sentir obrigada a ser, tá bom? São coisas diferentes. Presta atenção quando chegar alguém na sua clínica aí com isso, tá bom? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.